Oi a todos, vamos continuar agora com o nosso tutorial. Agora vamos realizar a parte de acesso ao banco de dados. Então fica ao critério de vocês qual que vocês vão utilizar, se o SQL Server ou o MySQL. Aqui eu já tenho meu banco de dados já instalado, já tenho configurado o meu usuário que tem acesso justamente a esse banco, que é o Augusto. Já está aqui correto no SQL Server e aqui também no MySQL. Eu vou utilizar inicialmente o MySQL. A implementação é basicamente a mesma para o SQL Server, só que eu estava tendo uma dificuldade de fazer a engenharia reversa quando, caso, eu utilizava o SQL Server. Eu lembro que eu tinha resolvido isso uma vez, mas não estou lembrado agora, nesse momento, qual que era a forma de solução, mas o desenvolvimento em si é o mesmo. Então eu vou fazer a implementação inicial utilizando o MySQL, só que fica ao critério de vocês qual que vocês vão escolher, porque é apenas uma questão de configuração, de qual banco vocês vão utilizar. Então, nosso primeiro passo, uma coisa que eu estava esquecendo de citar, aqui no meu blog eu tenho, dentro do database, do modo database, eu tenho project items, eu tenho northwind.back, que é o backup do meu banco de dados para o SQL Server, e também tem o script para o MySQL 5. Então esses aqui são os bancos, né, tanto para SQL Server quanto MySQL, que vocês podem utilizar nesse nosso exemplo. Então, inicialmente, vamos criar uma source folder, SRC main resource, que é onde a gente vai colocar a nossa configuração do Hibernate. Uma coisa que é importante lembrar, que a gente só vai conseguir acessar o banco se a gente tiver os drivers, né, no caso de qual a gente for utilizar. No meu caso eu coloquei os dois aqui, tanto o SQL Server quanto o MySQL. Lembrando que a gente precisa ter ter instalado o plugin do Hibernate para fazer esse passo. O plugin do Hibernate é apenas uma facilidade, pessoal, porque a parte de acesso realmente da notificação fica a cargo das nossas bibliotecas do Hibernate, que a gente importou via dependência do Maven. Então, para nós, não vai fazer muita diferença a questão de ter o plugin do Hibernate ou não. No caso, ele simplesmente é uma facilidade a mais. Então, aqui eu abri justamente o plugin do Hibernate e vou trabalhar em conjunto com ele para fazer esse passo inicial, que é relativamente mais fácil utilizando esse plugin. Então, aqui no SRC main resource, eu vou fazer um Hibernate configuration file, que ele faz uma relação com o nosso banco e faz essa configuração para a gente com o nosso banco de dados. Então aqui o dialeto MySQL Server 5, aqui o driver. Agora vamos fazer a configuração. Eu vou colocar aqui que está local meu banco de dados, no caso do MySQL, a porta padrão 3306, que no caso a minha, aqui o nome do banco de dados. Então aqui JDBC MySQL, aqui o local do banco, a porta e ao final o nome do nosso banco de dados. Aqui eu vou colocar o usuário e a nossa senha. Uma das configurações que podemos fazer aqui no Hibernate é pedir para que ele imprima para a gente o SQL. Todo SQL que a gente executar, ele imprime para a gente. A primeiro momento eu vou deixar esse parâmetro configurado como
verdadeira. Uma coisa, pessoal, toda vez que a gente edita visualmente esse arquivo nosso de configuração, ele adiciona esse name aqui. Se a gente deixar esse name no nosso exemplo, ele dá um erro. Então, peço aí para vocês que removam somente esse name. Certo? Então essa aqui é a configuração nossa, utilizando o MySQL. O SQL Server mais para frente eu mostro para vocês como fazer a configuração dele. Aqui as minhas entidades. Beleza, então aqui nós temos já a configuração do nosso SQL Server. Desculpem, pessoal, do nosso MySQL. No nosso próximo passo, pessoal, a gente vai verificar se ficou correto o nosso acesso ao MySQL. Então a gente vai vir aqui em New, Hibernate, Console Configuration. E aqui a única coisa que a gente vai fazer, a gente não precisa alterar nada. Uma vez que a gente deu Finish, a gente vem aqui nessa View Hibernate Configuration. Se surgir dúvida, vocês podem ver aqui, Show View. Hibernate e selecionar ela para aparecer. Uma vez que a gente clicou aqui nela, vai aparecer as informações e aqui aparece para a gente o nosso esquema, que é o nosso banco de dados. Se vocês forem observar, existem várias outras tabelas, então na hora que a gente for fazer a engenharia reversa, tomem cuidado. Mas uma coisa, quando a gente já fez isso, a gente já tem o que? Com essa configuração, pessoal, a gente já está tendo acesso direto no banco de dados nosso. Então, com isso aqui já está pronto, certo? Existem configurações um pouco diferentes para fazer esse acesso aqui ao SQL Server. Depois, se alguém tiver, eu estava até utilizando ele, só que estava dando um problema, mas depois acho que é um problema no esquema do banco de dados, no caso do SQL Server. Mas então façam uma implementação normal de tudo. E se provavelmente vai dar um problema nessa parte aqui do SQL Server, mas no SQL Server pelo menos isso é normal. Mais para frente isso não vai impactar em nada. Mas para fazer a engenharia reversa é necessário fazer essa configuração do console. Então aqui, depois de ter configurado o console, nós vamos fazer a configuração para fazer a engenharia reversa do nosso banco. Então aqui, pessoal, eu vou fazer a adição baseado no nosso esquema de quais são as nossas tabelas. Eu vou adicionar aqui elas. Então é Categories, Customer Demographic, Customer Employer, Order Details, Orders, Products, Region, Shipper, Supplier, Territories. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ainda está faltando mais uma tabela. Deixa eu ver qual que é aqui. Customer, acho que essa aqui é Employer Territories. Vamos dar uma olhada no banco. Então aqui, pessoal, aqui é que eu estava esquecendo. Então são todas essas tabelas que a gente vai ter de fazer engenharia reversa, correto? Então fiquem atentos, justamente
a isso. Então aqui, ó, com isso nós temos as nossas tabelas, nós vamos adicionar elas aqui nos filtros, que é exatamente as tabelas que nós vamos fazer a engenharia reversa. Então vamos olhar aqui no source. Então esse aqui é o arquivo nosso que nós vamos utilizar para fazer a engenharia reversa do nosso banco de dados. E o que seria essa engenharia reversa? Essa engenharia reversa corresponde ao nosso acesso que nós vamos ter ao banco de dados para recuperar aquelas informações e gerar as nossas entidades de forma automática. Isso facilita bastante o nosso trabalho. E também nós vamos utilizar isso como base para fazer, para trazer também a implementação dos nossos bins. Então, tá aí ok. Uma vez feito isso, pessoal, nós já temos nosso arquivo do Hibernate, já para fazer a configuração de acesso ao nosso banco, ao console também, e também a engenharia reversa. Eu vou comitar aqui o nosso código. Então a única coisa que a gente está comitando aqui são os arquivos de configuração do Hibernate. O nosso próximo passo é fazer a implementação via engenharia reversa das nossas entidades. Correto. Então agora, pessoal, nós vamos fazer a engenharia reversa. Eu vou voltar aqui no Java simplesmente para criar um pacote. Pacote entities. Voltando aqui na perspectiva do Hibernate. A gente vai fazer agora, vai executar. Só deletar isso aqui. Então a gente vai executar a engenharia reversa do nosso banco para recuperar as nossas entidades. Eu vou fazer uma customização exatamente nessas entidades. Pessoal, as nossas entidades elas vão usar o conceito de anotação para descrever a entidade, relacionamento com o banco e tudo mais. Existem várias anotações que a gente pode utilizar, do próprio Hibernate, do Spring, JPA, várias. Só que a nossa anotação que a gente vai utilizar vai ser do JPA. O que é JPA? É Java Persistence Annotation. Então, esse Java Persistence Annotation corresponde às anotações por padrão. Todos esses outros frameworks seguem esse padrão, então a gente mudar de framework, a gente não vai encontrar problemas. Então por isso que a gente vai fazer a engenharia reversa mais simples, ela não vai exatamente trazer todas as notações e tudo mais, ela é mais simples. E o nosso relacionamento inicial com o nosso banco, a gente vai ter apenas as entidades. Eu não vou colocar internamente dentro dessas entidades relacionamento com outras entidades, vai ser simplesmente a própria entidade, e eu vou renomear isso colocando no final de cada entidade o nome entity, certo? Então aqui eu criei esse nosso pacote, deixa eu só copiar ele aqui, que vai ser importante. Então ó, eu copiei aqui esse nome do nosso pacote e eu vou vir aqui nessa opção aqui, ó, Run As. Vou configurar aqui a geração de um código. Vou selecionar aqui onde é que tem a configuração do meu console do Hibernate. Aqui eu vou colocar o pacote. Ó, pessoal, eu vou selecionar aqui, ó, só esse pacote Java, certo? Então aqui é o caminho onde está exatamente onde que eu vou fazer a geração do meu código. Só que aqui, pessoal, eu vou adicionar o nome do meu pacote. Então aqui eu estou colocando br.com, então o que vai acontecer? Ele vai fazer, vai colocar esses arquivos gerados exatamente no mesmo caminho que eu tenho
aqui das minhas entidades. Então aqui eu vou selecionar apenas Domain Code, que é simplesmente as minhas entidades, que depois eu vou fazer, eu vou renomear isso. E vou pegar aqui, ó, o arquivo de engenharia reversa que a gente tinha criado anteriormente. Ó. Então, selecionado, então, aqui a gente colocou o pacote das entidades, aqui a pasta raiz, onde a gente coloca os nossos códigos. Então, beleza. Só vou dar um apply e aqui eu vou rodar isso pra gente. Então, uma vez que a gente pediu para rodar, aqui, pessoal, ó, já aparece. Se não aparecer, vocês podem chegar aqui em cima do pacote e pedir um refresh, que ele vai mostrar exatamente as nossas classes geradas. Então, eu vou fazer uma refatoração nessas classes, correto? Para vocês verem, pelo menos assim, essa refatoração é uma coisa que eu, pelo menos, gosto de fazer, justamente para simplificar e colocar um padrão no nosso trabalho. Então eu vou alterar aqui category. Então o primeiro trabalho que eu vou fazer, pessoal, é alterar o nome de todas as nossas classes que foram geradas, colocando esse em. Outra coisa que eu vou fazer também, pessoal, é o que? Aqui se a gente for olhar, nesse primeiro passo, pessoal, eu vou mudar o nome de todas as nossas classes, certo? E vou colocar todas elas, dando um extend base entity. Então, esse é o nosso primeiro passo. Então, aqui a gente também precisa gerar um ID. Formatando aqui o nosso código. Aqui eu não vou estabelecer uma relação. Eu vou simplificar esse código, pessoal. Mas é claro que em uma aplicação comercial a gente teria essa relação que a gente tem entre nossa categoria e produtos. Então, a coisa que eu vou deixar aqui, pessoal, os métodos, os atributos, os métodos de getSet, certo? E o construtor. E uma coisa por padrão, eu vou, em vez de trabalhar com inteiros, eu vou trabalhar sempre com objeto long. Eu acho que a gente coloca também um padrão nos chips que a gente vai trabalhar. Então, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou sair limpando todas essas nossas entidades. Depois eu vou ouvir colocando as nossas anotações do JPA. Então, aqui já foi feito. Então, Customer Demographic Entity. Então, eu estou colocando aqui também no singular, pessoal. Não estou removendo essa questão que algumas estavam justamente no plural. Deixar aqui só os construtores básicos. Beleza. Então aqui eu vou remover também essa relação com aqueles outros objetos.
Então aqui a gente vai remover também os nossos construtores. Vamos alterar o nome, employee entity. Então sempre seguindo esse padrão, pessoal. Eu vou deixar por enquanto dessa forma que está. Se eu fazer uma alteração aqui no meu Save Action, pessoal, aqui a gente tem esse Order Details ID. Esse Order Details ID, se a gente for olhar essa classe aqui, por quê? Porque isso aqui é uma chave composta que a gente tem para representar essa entidade nossa de Order Detail no nosso banco. Esse Order Details ID, eu vou inicialmente remover ela, porque na verdade a gente vai utilizar o conceito de chave, a gente vai colocar isso até em outro pacote, certo? Então eu vou remover esse carinha daqui inicialmente, que a gente vai colocar isso em outro pacote. E depois eu mostro para vocês como que fica exatamente essa classe. Order Entity. Aqui nós vamos ter o Extend Base Entity, gerando o ID. Nosso ID vai ser, a gente vai trabalhar com long, aqui a gente vamos ter apenas esses elementos mais puros. Aqui é long também. A gente não tem mais esse relacionamento. Pessoal, esses elementos que eu estou removendo aqui é o que? Que às vezes a gente tem, por exemplo, uma lista. Eu tenho uma ordem. Eu tenho uma lista de ordem details. Detalhes da ordem. Só que aqui eu tenho somente esse objeto que mostra pra gente essa relação. Só que esse carinha, eu vou remover ele por questão de simplicidade, para simplificar aqui agora, e mais pra frente a gente vai adicionando conforme a gente tiver a necessidade. Eu não vou chegar a falar em méritos o que é não, pelo menos nesse momento. Product Change.
long, também não vai ter essa relação com supply. Em caso de dúvida, pessoal, vocês podem olhar no exemplo, lá no Codeflex, que lá tem o código, então vocês podem olhar se ficarem com dúvida. E também, se tiver qualquer dúvida, vocês podem postar essas dúvidas no blog, que eu estou à disposição para responder elas. Region. Aqui a gente vai ter um ID aqui que é long também. Estou esquecendo de mudar o nome. Region Entity. Shipper. Aqui o nosso ID é long, só que é o objeto. Supply. Essa questão dos construtores, pessoal, fica ao cargo de vocês se vocês vão utilizar ou não. Geralmente, a gente pode utilizar esses construtores, principalmente que recebem todos os parâmetros, para a gente poder fazer a instanciação de um objeto quando a gente estiver tendo o retorno do nosso banco de dados, quando a gente estiver utilizando o HQL. Então, assim, eu estou removendo aqui, mas fica ao critério de vocês do uso. Eu simplesmente estou tentando simplificar um pouco mais o exemplo, exatamente porque poderia tornar muito complexo a nossa interpretação. Então, aqui ficou faltando também territory entity. Certo, pessoal? Então aqui nós criamos as nossas entidades e agora o nosso próximo passo é colocar as anotações nessas nossas classes. Então eu vou começar colocando aqui toda a nossa anotação, toda a nossa entidade segue a anotação entity. Lembrando aqui, ó, a gente tem o javax.psystems e também tem o org hibernate annotation. A gente vai usar sempre o javax psystems. Para isso, pessoal, é importante lembrar
que a gente tem aqui, ó, cadê? Entity 12 MySQL. Bom, aqui exatamente é o Javax Persistence, que é a nossa JPA. A gente vai utilizar ela por padrão. Da mesma forma aqui, pessoal, a gente sempre vai usar esse import do Javax Persistence. Aqui, nesse primeiro anotação, a gente está dizendo que é uma entidade, e nessa segunda, qual tabela que está relacionado com essa nossa entidade. Então, para vocês olharem, busquem, verifiquem lá no banco de dados, então vocês vão abrir o banco e verificar qual que é o nome exatamente da tabela e relacionar essa tabela com o nosso banco, correto? Então vocês tomem cuidado para colocar justamente esse nome correto. Aqui a gente vai colocar, como esse aqui é o nosso ID, vai colocar o ID, anotação de ID, e esse é um valor que é autogerado, então a gente vai colocar aqui, ó, generated value. Beleza, então na nossa classe category é basicamente essa, na nossa entidade category entity, o que nós temos de anotação é isso. Então vamos agora passo a passo em cada uma das nossas entidades. Então, para evitar erros, pelo menos nesse momento, eu vou simplesmente fazer uma simplificação aqui. Beleza. Pessoal, essa nossa entidade aqui, ela é composta por essas duas chaves, só que isso aqui é uma chave composta. Então eu vou fazer o seguinte, se vocês quiserem observar o DER de vocês, vocês podem criar o DER automaticamente pelo próprio SQL Server. Eu precisaria entrar com o meu outro usuário, deixa eu entrar aqui com outro usuário, que é o root. Vocês podem gerar o DER de vocês, às vezes pelo próprio SQL Server, para vocês verem o que são os relacionamentos. E verificar também quais tabelas que têm o relacionamento de N para N e que vocês precisam fazer exatamente o trabalho de colocar elas com chave composta. Então aqui, por exemplo, ó, Employee Territories, ele corresponde à tabela intermediária, que é uma chave composta. Então aqui a gente consegue identificar todas as nossas tabelas que têm chaves compostas. No nosso exemplo do Northwind, nós temos essa tabela, Customer Demo, Employee Territories, que também tem a chave composta, e também Order Details. Então essas três tabelas têm chave composta. Importante vocês lembrar que o nome precisa ficar exatamente o mesmo, correto? Quando vocês forem colocar as anotações nas entidades. Então tomem cuidado, que por exemplo, a Order Detail, ela tem um nome com espaço e isso precisa vir para a anotação da mesma forma. Então aqui, pessoal, essa tabela nossa, observando até mesmo pelo próprio DER, Customer Demo, ela é uma chave composta. Então é necessário que a gente tenha aquele conceito de uma key. E essa key representa exatamente essa nossa chave composta. Então nós vamos criar, nós podemos apagar esses dois aqui, que nós não vamos deixar isso puramente representando a nossa chave, que nós vamos colocar um outro elemento, uma classe, que vai representar para a gente essa chave composta. Só fazer mais uma configuração aqui no Save Action. Então vamos criar uma chave composta. Essa chave composta,
a gente vai criar um pacote com o nome. Deixa eu mudar aqui para o workspace do Java. Então a gente vai criar um pacote e esse pacote vai ter o nome, o mesmo que a gente tem de entidades, com a adição da palavra keys. E que a gente vai adicionar inicialmente uma key, que o nome dela é o que? É o próprio nome, Customer Demographic Entity Key. Então a gente vai vir aqui, a gente pode copiar esse nome. Então aqui, ó. Deixa eu copiar aqui o nome. Classe. Então a gente vai colocar, ó, é basicamente o mesmo nome, a única coisa que nós fizemos foi a adição da palavra key, tá? Key entity. Então corresponde a uma chave justamente de uma entidade nossa. E essa Customer Demographic Key Entity, desculpem pessoal, olhei aqui o exemplo errado, deixa eu só ver uma coisa. No nosso caso, desculpem, a gente não vai fazer essa chave composta, pelo menos para a Customer Demographic Key, que eu tinha me confundido. Vamos dar uma olhada no nosso DE. É a Customer Demo e não a Customer Demographic. Cadê a Customer Demographic? Aqui. Ela não tem chave composta. Então, a gente não vai criar justamente essa chave. Mas podem deixar aí, pessoal, sem problemas, esse pacote, que para nós não vai ter influência nesse momento. Então, fazendo a implementação da Customer Demographic Key, eu até tinha copiado, pessoal, desculpem, aqui o nome errado dela. ID. Correto, pessoal? Aqui a gente já tem, então, a nossa tabela fazendo exatamente a relação com a Customer Demographic. Agora, Customer Entity. O mesmo processo. Customer Entity. Pessoal, o processo em si agora vai ser bem similar. Então, eu vou passar apenas para um exemplo onde a gente tem uma chave composta, para vocês verem exatamente como que funciona essa questão da chave composta. Deixa eu pegar aqui da Order Details, esse exemplo de chave composta, para a gente fazer a implementação. Então, pessoal, façam aí a implementação de todas essas entidades nossas. Eu vou fazer o caso onde nós temos essa chave composta. E depois disso, eu vou simplesmente passar a restante da implementação, eu vou deixar por padrão, exatamente, eu vou copiar as classes, porque já está gastando bastante tempo, pelo menos no nosso vídeo. Então aqui, no nosso caso, que a gente vai fazer a implementação da chave composta da nossa entidade Order Entity,
Um caso que é interessante, pessoal, de observar dessa ordem int, exatamente o nome da tabela. Então aqui a gente tem um espaço, pessoal. Então é preciso que a gente coloque exatamente esse espaço no mesmo nome, senão a gente vai ter problemas na hora de utilizar. Aqui o ID que a gente tem, desculpem mais uma vez, na verdade na order detail entity que a gente tem a implementação. Certo? Então nessa order detail entity a gente tem uma chave composta. Nós vamos fazer a implementação dessa chave composta. Então nós vamos vir aqui nesse pacote que nós criamos, criar essa chave composta, que é basicamente o mesmo nome da nossa tabela, com a adição da palavra key. Nessa nossa classe, o que, que nós vamos ter? Nós vamos colocar a notação embedded, que é justamente fazendo relação, escrevendo que a gente tem uma chave, nesse caso aqui, que é composta. Essa nossa key, toda nossa key precisa estender base key, correto? Daqui a pouco eu gero o ID. Nós vamos ter nessa base key, se a gente for observar, lá no nosso diagrama a gente tem a order ID e a product ID, que são exatamente esses dois campos, também como long. Nós vamos gerar aqui os métodos de getSet, gerar o ID, correto? E uma coisa que é necessário fazer aqui também é gerar esses métodos de hashcode e também do equals para essa chave. Então a gente vai precisar só pedir aqui para ele gerar, para o Eclipse gerar automaticamente para a gente esses dois métodos. Eu não vou chegar a explicar isso, pessoal, o que são esses métodos, mas mais para frente, talvez em um outro post, eu explico para vocês o que é o uso desse hashcode e do equals. E como que eles funcionam e por que a gente fez essa sobrecarga. Mas isso aqui é simplesmente para facilitar, principalmente no próprio uso do Hibernate durante uma consulta. Então isso aqui a gente tem já a chave da nossa order detail key, correto? Agora nós vamos fazer o uso dessa chave na nossa entidade. Order detail key, referenciamos ela como embedded ID e pedimos para gerar os nossos métodos de getSet. Então, pessoal, a geração para a chave composta segue essa mesma linha de trabalho, correto? As nossas outras entidades vão seguir a mesma notação, então eu deixo a critério de vocês para fazer esse processo de gerar. Eu vou simplesmente deletar aqui essas classes que eu criei, porque eu vou simplificar aqui o trabalho e copiar já de um projeto que está pronto para diminuir o tempo do nosso vídeo. E
e simplificar um pouco o nosso trabalho. Então aqui foi gerado já as nossas 3 chaves compostas, igual eu tinha falado anteriormente. Deixa eu só criar uma classe aqui. Para poder copiar as nossas classes. Então, pessoal, aqui já está formatadinho, tudo correto, as nossas classes. Então, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade para questionar, para perguntar. Mas é basicamente isso, as nossas entidades. Então, é de certo modo bem simples esses nossos códigos. Bom, pessoal, então eu vou só comitar aqui o nosso código, que o vídeo já está chegando ao final, já está bem longo. E esse foi o passo que eu demonstro justamente a criação das nossas entidades. Boa parte delas, das nossas entidades, realmente eu faço justamente manualmente, mas por uma questão de ter controle, de adotar o padrão usando a JPA, correto? Mas é possível utilizar as anotações do próprio Hibernate e gerar completamente automático. Então fica ao critério, a escolha de vocês, porque no nosso caso não vai fazer muita influência, mas eu indico seguir esse padrão, que é uma forma mais fácil de a gente controlar e também de adaptar a outros frameworks, principalmente que utilizam outras anotações. Então eu estou finalizando aqui, pessoal, obrigado, e nós voltamos no próximo vídeo, já com a criação dos nossos DAOs. Até mais.